Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais esta aula. Sou o professor Maurício Manzali e veremos aqui nesse momento a resolução de exercícios da disciplina de Matemática para Economia. Espero que você acompanhe bem a aula, o que será apresentado, os exercícios que apresentaremos a você neste momento, bem como a resolução. A ideia aqui não é fazer a resolução completa de cada um dos exercícios, mas oferecer para você o enunciado desse exercício, a lógica de construção, ora por uso de fórmula, ora por uso de linguagem matemática, ou matematizando o português que está dentro de cada enunciado e apresentando para você, então, a lógica de construção de cada exercício para que você bem possa chegar ao resultado final e ampliar o seu conhecimento na área e na disciplina. Então, começando então aqui a disciplina de Matemática para Economia, mais esta unidade da disciplina Matemática para Economia, nós vamos começar com Introdução aos Números. E a introdução aos números vai apresentar para você uma série de números e a gente solicita então que você classifique esses números da seguinte forma. Classifique os números abaixo no conjunto mais restrito a que eles pertencem. Então nós temos aqui uma quantidade de números. Raiz quadrada de 3, 1,4326579, o número 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 9, menos 7, 0,25, 0,25, 0,48282, e aqui é uma dízima periódica, 12 dividido por 3 e, por fim, menos 8 dividido por 2. E aí você precisa classificar cada um desses números entre os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então, fazendo a classificação de cada um desses números apresentados, quais temos aqui? Os números naturais são o 1, a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, é um número natural, e 12 dividido por 3, que é igual a 4, também é um número natural. Depois teremos aqui o conjunto dos inteiros, dentre os números apresentados, o menos 7, menos 8 dividido por 2, que vai ser igual a menos 4. Então, esses dois conjuntos aqui oferecem a posição dos inteiros. Depois teremos os números racionais, 0,25, que é igual a 1/4, ou o mesmo que dizer 1/4, e também a dízima periódica, que foi oferecida ali, 0,48282. Esses dois aqui fazem parte dos racionais. E temos os números irracionais, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, e por fim o 1,4326579, dentre os apresentados. Agora passando para o assunto conjuntos numéricos. E aí o que se solicita este exercício? Escreva em extensão os seguintes conjuntos. Conjunto A, ele é igual a x pertence aos números naturais, tal que x seja menor que 8. O conjunto B, y pertence aos números naturais, tal que y, ele é menor que 1, menor ou igual a 5. Conjunto C. X pertence aos números positivos sem o zero, os números positivos inteiros sem o zero, tal que x seja menor que menos 3 e menor que 4. E o conjunto D. M pertence aos números positivos inteiros, tal que M é maior ou igual a menos 2. Então, foram dados aqui os conjuntos e pede-se a sua escrita na extensão. E aí vejamos o resultado. Então, o conjunto A, ele resulta aqui na extensão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B, ele vai do 2 ao 5, então ele tem os elementos 2, 3, 4 e 5. O conjunto C, ele tem os elementos de menos 2 até o 3 positivo, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. E o conjunto D, ele tem aqui os elementos que vai do intervalo menos 2 até o infinito
do 2 para frente. Então é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e aí segue adiante. Conjuntos numéricos. Mais um exercício. Escreva cada um dos conjuntos de números a seguir por meio de uma linguagem simbólica. Conjunto A, né, ou A, melhor dizendo, é o conjunto M, onde tem os elementos 6, 7 e 8. O conjunto P tem os elementos 4, 5, 6, 7, 8, e aí vai ao infinito. O conjunto T, ele vem do menos infinito, ele passa pelos elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. E o conjunto V, ele tem os seguintes elementos: menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí esse exercício pede para que se escreva cada um dos conjuntos de números por meio da linguagem simbólica. E no próximo slide nós temos então a representação da linguagem simbólica de cada um desses conjuntos numéricos. Então, o que nós fizemos aqui, caro aluno? Apresentamos para você, até o momento, o assunto conjuntos olhado de duas formas diferentes. A primeira forma foi apresentada a forma simbólica. A partir da apresentação da forma simbólica, a representação numérica desses conjuntos e depois a representação numérica de um outro conjunto de conjuntos, né, outros exemplos de conjuntos, para que você bem possa colocar, então, na linguagem simbólica. A proposta aqui é que você saiba as duas formas. Se eu pego um conjunto de números que estejam dentro de um conjunto denominado qualquer, eu consigo fazer a sua representação simbólica, ou da representação simbólica eu consigo deduzir quais são os elementos que estão dentro daquele conjunto. E este slide, ele apresenta para você, então, a linguagem simbólica de cada um dos conjuntos numéricos que foi oferecido a você anteriormente. Agora, trabalhando com números, outro tema dentro da própria matemática para economia, que também é muito importante que você saiba, porque esse exercício nos ajudará depois a elevar o pensamento em termos práticos um pouco mais adiante. A rua onde Renata mora está sendo asfaltada. Os 5 nonos da rua já foram asfaltados. Que fração da rua ainda resta asfaltar? Então veja, ela está dizendo que uma parte de uma rua já foi asfaltada e eu quero saber qual a fração da rua que ainda precisa ser asfaltada, ou que resta ser asfaltada. Então vejamos aqui a solução. Então, a rua onde Renata mora está sendo asfaltada. Os 5 nonos da rua já foram asfaltados. Que fração da rua ainda resta asfaltar? Então, a resposta. Nós temos aqui que é representando a rua inteira, né? O 100% daquele espaço que precisa ser asfaltado. E aí nós temos que 5 nonos deles foram asfaltados. Então, na verdade, o que nós temos aqui é 1 sobre 1 menos 5 sobre 9. Todo número que está dividido por 1, nós não fazemos a sua representação, mas ele está ali. Aqui eu preciso do mínimo multiplicador comum, que vai ser o próprio 9. Então, o 9 divide por 1 é 9, vezes 1 vai dar 9. O 9 dividido por 9 é 1, vezes 5 vai dar 5. Então, 9 menos 5 é igual a 4, dividido por 9, nós temos o 9. Então, qual é o espaço da rua que ainda precisa ser asfaltado? Então, nós temos um espaço aqui de 4 nonos. Então, nós utilizamos aqui os números fracionários, lembrando que você precisa tirar o mínimo múltiplo comum quando você tem relação entre números que estejam diferentes. Agora um exercício sobre o assunto razão. E esse assunto razão, ele traz um exercício que vai me trazer uma variável chamada de consumo médio. Então, leia comigo o enunciado. Beatriz foi de São Paulo a Campinas, 92 quilômetros, no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível.
qual a razão entre a distância e o combustível consumido. Então veja, quero saber a razão entre a distância e o combustível que foi consumido. E aí você tem um espaço para resolver o exercício. Vejamos a resposta dele na sequência. Então, pede aqui a razão. Então, a razão, olha lá, ela percorreu 92 quilômetros e gastou 8 litros de combustível. Então, fazendo a razão, 92 quilômetros percorridos utilizando 8 litros de combustível, nós temos a razão aqui 11,5 quilômetros por litro. O que é essa razão? Ela representa? Significa que a cada litro consumido foram percorridos, em média, 11,5 quilômetros. E aí, se eu tenho essa razão, 11,5 quilômetros, né, percorridos a cada litro de combustível, se eu souber qual é a distância que eu tenho que percorrer, e qualquer que seja essa distância, dada essa mesma razão, eu já sei qual será a quantidade de litros de combustível que eu vou utilizar, seja um número maior de quilômetros rodados, ou seja, um número menor de quilômetros rodados. Então, esse 11,5, ele me oferece um dado médio. Ainda sobre o assunto razão. Um produto que custa R$ 18,00 para ser fabricado é vendido por R$ 27,00. Determine a razão entre o preço de venda e o de custo. Então, quero aqui a razão entre o preço de venda e o custo. E depois, a razão entre o lucro e o preço de venda. Aqui é muito importante prestar atenção no enunciado para saber o que o exercício ele está solicitando. É a razão entre o preço de venda e o custo, depois a razão entre o lucro e o preço de venda. E aqui vejamos o resultado. Primeiro, a razão entre o preço de venda e o custo. Qual foi o preço? R$ 27,00 e o custo R$ 18,00. A razão, então, é de 1,5, fazendo a divisão do preço de venda pelo custo. E depois, qual a razão do lucro e o preço de venda? Aí eu vou fazer o lucro dividido pelo preço de venda. O que é o lucro? O lucro é o preço menos o custo, que podemos chamar de preço igual a V, que é a venda, menos C, que é o custo dividido pelo preço, que é a venda. Então, o preço foi de 27, menos o custo de 18, dividido por 27, que foi o preço. Aqui nós chegamos, então, na razão do lucro e o preço de venda. Agora, um assunto sobre regra de 3, grandezas proporcionais e inversas. Com 50 quilos de milho, obtemos 35 quilos de fubá. Quantas sacas de 60 quilos de fubá podemos obter com 1.200 quilos? Então, com 50 quilos de milho, obtemos 35 quilos de fubá. Quantas sacas de 60 quilos de fubá podemos obter com 1.200 quilos? Então, vejamos aqui a relação da regra de 3, aí uma coluna dos números relacionados aos quilos de milho e depois uma coluna relacionados aos quilos de fubá. Nós percebemos aqui que há uma relação direta, né? Essa relação aqui, ela é direta. Por que eu estou vendo que a relação é direta? Porque as duas setinhas, elas estão na mesma direção. Se as duas setinhas estão na mesma direção, nós temos aqui uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Então, 50 dividido por 1.200 é igual a 35 dividido por x. E aí, qual será a quantidade de x? 840, fazendo a regra de 3, 840 quilos. Como o exemplo pede uma saca de 60 quilos, nós temos, então, 840 quilos dividido por 60, chegamos em 14 sacas de fubá. Mais um exercício de regra de 3. Um avião bimotor com a velocidade de 450 km por hora efetua a viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas. Em quanto tempo um avião a jato de velocidade igual a 1.200 km por hora faria a mesma viagem?
Então, a formulação do exercício requer as relações aqui da regra de 3, uma coluna de informações de velocidade, uma coluna de informações acerca do tempo. Depois você tem que olhar as relações que são dadas entre essas variáveis. Vejamos aqui então que temos grandezas inversamente proporcionais. Nós temos aqui o tempo com uma seta para baixo, velocidade com uma seta para cima, né? Então elas estão aqui invertidas. Grandeza inversamente proporcional. 450 está para x, 1200 está para 2, ou seja, precisa inverter os termos. X será então a 0,75 horas, que é condizente a 45 minutos. É muito importante verificar se as relações entre as grandezas elas são diretas ou se elas são inversas para que você bem possa formular o exercício. Vamos à primeira interatividade deste nosso encontro. Com média de 90 km por hora, faço um trajeto de 3 horas. Para que eu faça esse percurso em apenas 2 horas, qual deve ser minha velocidade média? Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 100 km por hora. Alternativa C, 125 km por hora. Alternativa D, 135 km por hora. Alternativa E, 150 km por hora. Responda ao exercício, daqui a pouco eu volto com a solução.